A educação é um tema muito importante em toda a nossa vida, durante toda a nossa trajetória. É por isso que a partir de hoje, desta segunda-feira e em todas as segundas-feiras, a gente já vai começar a semana trazendo sempre um assunto importante do segmento educação. Na estreia, hoje, o assunto é a flexibilização do decreto governamental, onde as unidades de ensino podem continuar atendendo na modalidade à distância. O ensino EAD, ele ganhou mais espaços e muito mais destaque no país, com formato importante para o desenvolvimento profissional, pela flexibilidade que oferece aos alunos. É sobre isso que agora a gente conversa com quem entende do assunto. Fala o especialista. Educação. Reitora da Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMetro, Maria do Carmo. Bom dia, como vai a senhora? Bom dia, tudo bem? Prazer em estar aqui falando de educação, assunto que nos apaixona e que é de interesse de todos, né? Sem educação, nenhum país vai para frente. Não há crescimento, não há Não. absolutamente nada. Primeiro eu gostaria de agradecer à senhora pela participação e parceria importante desse assunto, educação, onde a gente toda semana já vai começar a semana falando sobre educação. E a primeira pergunta que eu faço à senhora é: aulas remotas, como é que os professores, as professoras se adaptaram para essa modalidade de ensino? Então, falar de educação nesse contexto de pandemia é realmente um assunto que deixa todo educador, né, muito preocupado, mas, enfim, nós tivemos um avanço aí, talvez de 5 a 6 anos, em um tema que certamente vai caminhar agora nesse sentido. Então, assim, muitas instituições de ensino, elas foram pegas de surpresa no ano passado, porque algumas, e até hoje, né, nem ofertavam o ensino à distância. Então, assim, os alunos e os professores, eles não estavam preparados. Então, foi, assim, um grande desafio. A FAMetro, ela já estava trabalhando nisso, então, amenizou um pouco. Mas, assim, a portaria, o decreto que permitiu que se flexibilizasse, ela foi muito feliz, porque isso é importante falar para todos os alunos, né, para todos aqueles que estão numa universidade, numa faculdade, fazendo um curso, porque isso foi importante para amenizar os prejuízos que poderiam ter sido maiores causados pela pandemia. Quando eu falo prejuízo, eu não estou falando prejuízo de ordem material, mas assim, de atraso nos projetos de vida, porque a sequência de vida ela tem um caminho, um percurso. E quando você para, principalmente em educação, acho que quem para tem uma certa dificuldade em retomar o ritmo que já tinha se acostumado, que tinha começado, enfim, isso é uma quebra realmente séria. Então, assim, a habilidade dos professores em lidar com o ensino, nessa hora, ter que se adaptar às tecnologias digitais foi realmente um grande desafio para toda instituição de ensino. Eu pergunto à senhora, antes da pandemia, já havia um investimento no chamado ensino à distância? Olha, eu vou falar pela nossa faculdade, pelo Centro Universitário FAMetro. Nós já vínhamos investindo nisso. Acredito que muitas instituições, principalmente as ligadas aos grandes grupos, que eles tentam, mas aí de uma outra pegada, como forma de diminuir custos, que não é o nosso caso, já vinha preparando plataformas de ensino, porque realmente hoje há uma facilidade muito grande, tendo em vista que praticamente todo mundo tem um celular, de acessar plataformas de ensino, ambientes virtuais, mas mesmo assim, muitas foram pegas de surpresa realmente. Então, houve muita dificuldade, até porque muitos alunos, inclusive aqui no nosso estado, tiveram dificuldade de acesso por conta da internet, que precisa de uma internet um pouco mais robusta, enfim. Eu imagino que nós, no nosso caso, nós fomos muito felizes e conseguimos assim virar a chave
com muita rapidez, não só para o ensino à distância, mas para esse sistema híbrido que, acredita-se, será uma tendência daqui para frente. Reitora, os professores, hein? A gente geralmente foca muito os alunos, os estudantes, não é? Mas os professores, eles tiveram que passar por alguma qualificação para iniciar o ensino EAD durante a pandemia? Certamente que sim. Muitos não estavam habituados, nem tinham familiaridade com ambientes virtuais. O desafio de você estar dando aula em uma sala sem alunos, né, mas conversando com eles, eu acredito que foi o maior desafio. Então, houve muita dificuldade. 83%, olha, isso é um resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Península, que é bem recente, foi de novembro de 2020. Então, ele fez uma pesquisa, um levantamento para ter o sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil. Então, ele ouviu educadores no início do isolamento social e agora, né, recentemente, em novembro, ele ouviu esses professores e o que ele sentiu? Houve 83% dos professores revelaram que se sentiam despreparados para dar aulas online. Eles sentiram falta de uma qualificação que fosse voltada para a educação à distância. Então, 89% afirmaram que nunca tinham dado aula de forma virtual antes da pandemia. 55% não tiveram qualquer suporte ou capacitação durante o isolamento para ensinar fora do ambiente físico da escola. E 75% desses professores, eles revelaram uma coisa assim, até grave, que eles não receberam nenhum suporte emocional das escolas nesse momento de dificuldade, porque realmente ainda teve esse outro lado. Nós, por exemplo, nós nos preocupamos e colocamos à disposição esse apoio psicológico, porque foi realmente uma tendência que vários problemas emocionais fossem desencadeados até hoje, né, para alunos e para professores também, né, seja pela dificuldade de ter que ficar em casa, a dificuldade de dar aulas à distância, mas também as dificuldades que vieram oriundas das perdas de colegas, né, dessas notícias avassaladoras, do medo, enfim. Isso foi um resultado assim, de uma pesquisa que mostrou que, de fato, os nossos professores não estavam preparados para enfrentar as aulas telepresenciais, as aulas online, né, assim, de forma tão abrupta. Não houve uma preparação, mas acredito que isso não foi falha de ninguém, mas foi importante essa virada de chave aí, e eu acredito que algumas faculdades conseguiram dar conta disso. Nós tivemos muita felicidade em ter muitos professores que não tiveram dificuldade e conseguiram dar essa virada de chave aí com bastante desenvoltura. Quando a reitora Maria do Carmo da FAMETRO falou sobre essa pesquisa, ela está colocando números gerais, que foi o que foi observado. Não foi Isso. O que aconteceu com a FAMETRO, não foi. Não, o que aconteceu não. com a FAMETRO, que a FAMETRO, aliás, eu digo isso porque eu acompanho a FAMETRO, não é de hoje, já visitei o prédio da FAMETRO aqui em Manaus, e lá eles já vinham com essa situação há um bom tempo, já vinham instituindo isso há um bom tempo. Agora, reitora, e o acompanhamento das opiniões dos alunos, porque uma coisa é o aluno dentro da sala de aula, ele está ali, ele fica meio calado, enfim, ou não. Outra coisa é ele não estando na sala de aula, estando online, estando na casa dele, enfim. Como é que a FAMETRO acompanha a opinião dos alunos em relação ao ensino online? Se está havendo uma boa adesão ao ensino à distância por parte dos alunos, que também tudo é novo para o aluno, né? Estava acostumado ali, sala de aula, com os colegas, e aí? Olha, o desafio é esse, viu? Assim, vou falar do nosso caso, que os nossos professores, eles são muito engajados mesmo, e nós temos, assim, uma conversa muito séria com eles, a gente acompanha os alunos por meio dos nossos professores. Temos alguns problemas? Temos, assim, aluno é aluno,
não importa a idade, nem importa a época, né? Então, assim, o desafio é você conscientizar o aluno, principalmente para a responsabilidade que ele tem. Ele está em casa, como você falou, né, bem falou, e isso gera algumas dificuldades. E o aluno, ele às vezes, ele não entende que a aula online, no caso do ensino híbrido, o professor ele está em sala de aula. E isso é uma coisa que a gente gosta de deixar assim bem claro. Por quê? Porque o professor ele está disponibilizando aquele tempo que ele normalmente estaria disponibilizando dentro da instituição para dar aula. E o aluno, muitas vezes, ele não entende isso e ele acha que a modalidade deveria, vamos dizer assim, ter uma pegada um pouco mais leve, né? Então, ele reivindica coisas que nem sempre ele imagina que não pode, porque isso vai prejudicá-lo no futuro. Porque não é só você estar frequentando, ter a sua presença, mas você ter o aprendizado efetivamente. Então, isso é uma grande dificuldade. Mas a gente fez uma pesquisa, os nossos alunos, eles têm, de um modo geral, acompanhado bem. Não são todos, né? Há uma dificuldade, e isso daí também a pesquisa detectou que os professores acreditam, 50%, que é um alto percentual, que os alunos não estão evoluindo no aprendizado. Mas é como eu estou falando, o aluno ele precisa se conscientizar que ele não está, vamos dizer assim, sozinho. O professor mesmo, à distância, ele tem meios de acompanhar, monitorar o aprendizado do aluno. Eu vou dar só um exemplo. Recentemente, alguns alunos reivindicaram que gostariam, agora que já estamos prevendo aí, quem sabe um retorno em breve, provas online. Tem certas disciplinas que isso é perfeitamente possível, mas outras nem tanto. Então, a gente vai ter que aguardar para poder disponibilizar com todos os cuidados possíveis, mas o aluno vai ter que ser testado ao vivo, nem que seja por grupos pequenos de 20, 10, 15 alunos, porque a gente acredita que ainda não há a maturidade, né, do aluno para a realização de determinadas provas. Outras não, né? É possível você fazer com um grau de dificuldade tal, que, vou dar um exemplo assim, curso de direito. O advogado, ele trabalha com todos os livros à sua disposição, isso não faz dele o melhor, né? Então, a gente consegue fazer uma prova com esse grau de dificuldade, mesmo que ele possa consultar, vai depender muito da forma como ele vai responder. Então, assim, a gente tem trabalhado muito nessa questão junto com os professores para que eles estejam sempre conscientizando os alunos da importância deles estarem motivados não só para fazerem as atividades escolares em casa, mas também de continuarem, né, o aprendizado sem ter nenhum tipo de prejuízo, estudando muito mesmo. Compreendo. Reitora da FAMetro, Maria do Carmo, muito obrigado por sua participação, por nos passar a entender, fazer entender esse assunto tão apaixonante que é a educação. E que toda semana agora a gente vai estar ou com a senhora ou com outra pessoa da FAMetro nos ajudando a entender esses temas. Tenha uma boa semana e feliz educação para todos nós. Muito obrigada, bom dia a Bom todos. dia.